Deputado, falando agora especificamente da bancada evangélica, a gente tem um cenário de crescimento da religião. Os evangélicos já correspondem a 31% da nossa população e a projeção é que até 2030 eles representem o maior grupo religioso do nosso país. E na política a gente tem justamente essa constante narrativa da bancada evangélica contra o governo, ou no sentido de as ações do PT incomodam a bancada evangélica. E por mais que ela represente claramente uma parcela conservadora dos evangélicos, no final o que sai na mídia é um embate do Lula contra o evangélico. E aí a minha questão é, como a gente pode travar um embate com essa ala conservadora dentro da política e mesmo assim manter ou cativar essa parcela que cada dia é mais crescente do eleitorado? Acho que um caminho para enfrentar o grupo fundamentalista e dialogar com esse povo evangélico é justamente reforçar que o sentido e o objetivo da nossa prática política é justamente garantir condições melhores de vida para o nosso povo. Eu acho que essa é uma narrativa que é sincera, que é de fato aquilo que nos mobiliza e que ajuda a estabelecer um diálogo, mas insisto nessa tese, não existe o povo evangélico como massa uniforme com a qual o Lula vai dialogar diretamente. Então, assim, nós precisamos reforçar uma agenda positiva e propositiva, dialogando com a sensibilidade do evangelho. É razoável pessoas passando fome? Nós não queremos fome em nosso país. Dialogando com a sensibilidade do evangelho. É razoável pessoas encontradas em trabalho análogo à escravidão? Nós temos um compromisso com os direitos humanos e queremos combater o trabalho escravo. Dialogando com a sensibilidade do evangelho. É realmente a utilização de armas e a glorificação da violência que vai promover segurança, paz e proteger a vida das pessoas? Não, nós não queremos apostar na violência e no armamento. Queremos inteligência, prevenção, mediação de conflitos. Ou seja, nós precisamos comunicar melhor de forma positiva e propositiva, como um governo efetivamente pautado com a dignidade humana dialoga com essa sensibilidade da espiritualidade cristã. Eu acho que esse é um caminho que eu considero mais importante e mais eficiente. Inclusive, vou ser bastante sincero, essa é uma posição que eu defendo há muito tempo, não abrindo mão de debater com sinceridade, humildade e pedagogia as chamadas pautas polêmicas, de verdade. Porque, por exemplo, a chamada diversidade sexual. O que acontece é que o preconceito, a opressão, a discriminação, a intolerância, na prática, no cotidiano, produz violência, produz sofrimento, produz morte. O Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. O que nós queremos, inclusive como cristãos e cristãs, é uma cultura de violência que vulnerabiliza o corpo e a vida destas pessoas. O Brasil é um país que tem cultura do estupro. A cada dia, muitas mulheres são alvo dessa violência sexual. O que nós queremos? Uma cultura que naturaliza a violência contra as mulheres, além do estupro, o feminicídio. A pauta de drogas, o combate às drogas do jeito que é feito, está reduzindo o dano? Está diminuindo a demanda? Está educando as pessoas? Ou só está promovendo uma máquina de guerra em que muitas mães evangélicas estão chorando a morte dos seus filhos por conta desse tiroteio em nome do combate às drogas? Até nas chamadas pautas polêmicas, com pedagogia, sinceridade e diálogo franco, aberto, direto, nós podemos ser positivos, nós podemos ser propositivos, nós podemos enfrentar o fundamentalismo e dialogar com a sensibilidade evangélica presente em parcela significativa da classe trabalhadora e popular do nosso país. Como ficaria a relação do novo governo com as megas igrejas evangélicas, a IURD e semelhantes?
Deputado, só antes do senhor responder, queria lembrar que recentemente um vídeo gravado pelo Edir Macedo lá em novembro, falando de perdão a Lula, voltou a circular nas redes sociais na semana passada, em especial o trecho em que ele diz que Lula nunca fez nenhum favor a ele, nenhum favor à TV Record, e insinua, inclusive, que o presidente estaria devendo a ele por uma oração que teria o curado do câncer. É um trecho de um vídeo gravado em novembro que voltou a circular na última semana. Então, casa bem com essa pergunta das grandes igrejas, a IUD, enfim, esses líderes mais midiáticos que foram bastante alinhados ao bolsonarismo. Desculpa te interromper, mas só para fazer esse complemento também. Eu defendo que a relação do governo seja com o povo. De verdade, pode parecer uma frase de efeito, mas eu quero poder explicar o sentido do que eu estou falando. Eu não defendo que a relação do governo com os evangélicos tenha que significar uma relação com grandes igrejas. Mas não defendo taticamente, não defendo estrategicamente, não defendo por princípio. Eu acredito que o governo deve entender o seguinte: religião faz parte da cultura, da história e do cotidiano do nosso povo. Religião, vou até melhorar, as experiências religiosas fazem parte da tradição cultural do nosso país. Então, como eu entendo, chamar as religiões, estou enfatizando aqui cuidadosamente o plural, chamar as religiões para que elas possam fazer parte de uma agenda positiva e propositiva de democracia, de justiça social, de promoção da paz. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não defendo que, para dialogar com os evangélicos, o governo tenha que fatiar espaços dentro da estrutura institucional e entregar isso a grandes igrejas e grandes lideranças religiosas, muitas vezes que, inclusive, são completamente contrárias àquilo que nós defendemos. Então, eu acredito que a experiência religiosa deve ser convidada a participar da construção de um país democrático e justo. As experiências religiosas devem ser convidadas. E que a gente não deve cair na tentação de dialogar com homens poderosos que podem apertar a nossa mão hoje e nos dar um golpe na próxima esquina. Porque, inclusive, alguns deles, além de serem ultra fundamentalistas, tem questão de caráter mesmo, tem questão de desvio ético mesmo, tem máfia nesse meio mesmo. Não estou falando das milhares de pessoas simples e trabalhadoras que têm a sua fé genuína em Jesus e que frequentam a igreja de peito aberto para servir a Deus e para amar o próximo. Não estou falando do povão que lota as igrejas, mas determinadas lideranças, eu acho que a gente tem que ter coragem e tranquilidade de fazer o bom embate e o bom debate e saber que elas não são parceiras na construção de um país justo, solidário e fraterno. E apontar para o povo, e dialogar com a periferia, dialogar com a favela, dialogar com as diversas experiências religiosas numa agenda positiva e propositiva de cidadania, de paz, de justiça social.